Essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria, mais um dia estar na casa de Deus. E também de estar ministrando a palavra de Deus. Nosso terceiro dia da nossa campanha, buscando os dons espirituais. Que o Senhor, nesta noite, por meio do seu Espírito Santo, venha conceder dons à sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quero estar fazendo uma leitura aqui no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 12, do seu versículo 1 até o versículo 11 e o versículo de número 31. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo de número 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma surpresa para mim domingo ter visto minha foto aí no cartaz, eu não sabia, mas estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Estamos aqui para mais um dia, junto com a igreja, adorar o Senhor nosso Deus. Um tema bastante forte, bastante interessante, e que nós vemos nos nossos dias atuais, que a igreja de Deus, a igreja do Senhor aqui nesta terra, tem a necessidade, precisa dos dons espirituais, para continuar testemunhando, para continuar proclamando, anunciando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, muito eu me alegro por não só estar na casa do Senhor, mas por também ministrar a palavra do Senhor. Às vezes dá um nervosismo, às vezes o nosso corpo ali fica um pouco fraco, mas nós sabemos em quem nós confiamos. Nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos quem nos guia, quem nos direciona, é Ele, o Espírito Santo de Deus. Então eu meditando, estudando na Bíblia Sagrada a respeito deste tema, a respeito destas passagens aqui que fala sobre esses novos dons espirituais que o Senhor nosso Deus, por meio do Espírito Santo, concede a cada um para aquilo que lhe apraz, para aquilo que for útil. E eu observando quem escreveu, um homem chamado Paulo, descendente ali da tribo de Benjamim, natural de Tarso, ali de Roma. Ele filho de pais judeu, filho ali da descendência de Benjamim, mas levado à cidade de Tarso, ou ali foi o seu pai para a cidade de Tarso, ali onde ele nasceu, onde ele se tornou natural de Tarso, romano por naturalidade, mas judeu por descendência. A palavra de Deus, ou quando nós vamos estudar a respeito de Paulo, ele foi ali natural de Tarso, mas o seu pai, ainda quando ele era menino, levou para Jerusalém e ali ele aprendeu ali aos pés de Gamaliel, ali a lei farisaica ou a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Então nós sabemos, nós entendemos por meio da palavra de Deus que os fariseus, eles eram bem ali atentos, rigorosos às leis,
ali de Moisés, ou a Torá, os 5 livros, primeiro livro da Bíblia. Ali então os ritos, as tradições, todas as leis ali de Moisés, eles ali era rigorosamente ali ensinado. Eles praticavam de uma forma ali que ele se achava excelente a respeito dos ensinamentos, a respeito ali das leis. Então Paulo, ali natural de Roma, ali natural ali daquela cidade ali de Tarso, também descendente de Benjamim, ele foi instruído ali como um judeu. Ele aprendeu ali todo ali aqueles ensinamentos. Mas a palavra de Deus vai falar que tal Saulo ou Paulo, quando ele começou ali, ele aprendeu. A palavra de Deus vai chegar com um certo tempo, ali depois da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele viu que muitos ali começaram a se levantar para pregar, para anunciar, para falar de um Cristo, de Jesus, de um Senhor Salvador, de um Filho de Deus ali que era Salvador de todo mundo, mas havia morto, mas ao terceiro dia tinha sido ressuscitado. Mas Paulo não compreendeu aquilo, porque ele era ensinado ali as tradições, ali a lei dos fariseus, a religião dos fariseus. Ele não entendia, ele não aceitava que um Salvador, um Filho de Deus, podia ser morto, crucificado, pregado no madeiro, porque todo ali, se nós formos olhar e estudar as tradições, nós vemos que aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito, pecador, mais do que todos os pecadores. Então Paulo não compreendia naquele momento. Então Paulo ali começou a ser perseguidor daqueles que se dizia ser cristão, daqueles que anunciavam a palavra de Deus. E um certo dia Paulo ali, ele tem carta de recomendação para perseguir a igreja de Jesus, os primeiros cristãos que anunciavam a palavra de Deus, os apóstolos que testificavam do poder de Deus. Então Paulo um dia, no certo caminho a Damasco, ali ele teve uma visão, ele teve um encontro com Jesus, o nosso Salvador, o Cristo ressurreto. Então a partir desse momento, Paulo teve uma transformação. Nós sabemos que quando nós não conhecemos a Deus, nós não acreditamos, nós queremos ouvir, nós não queremos estar perante ou perto daqueles que servem a Deus. Mas depois que nós temos um encontro com o Cristo ressurreto, com esse Jesus que um dia caminhou sobre a face da terra e está à direita de Deus, nós temos uma transformação. Não tem como o homem não ser transformado pela presença de Deus, pelo encontro com Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Paulo foi esse, transformado, uma mente mudada, um corpo mudado, uma visão totalmente diferente. Agora enxergando não a lei dos fariseus, tinha um conhecimento sim, zeloso sim, mas acreditava na salvação por meio de Jesus Cristo. Agora ele começa a anunciar, ele começa a pregar a respeito do Jesus que salva, a respeito do Jesus que cura, a respeito do Jesus que liberta, a respeito do Jesus que prepara e que um dia vai levar os crentes, ou vai vir buscar os crentes para a sua morada celestial. Paulo agora passa a não ser mais perseguidor, mas ser perseguido por pessoas que acreditavam na mesma religião que um dia ele acreditou. Agora ele como servo de Jesus, agora ele como um homem cheio de Deus, ele vai passar a ser perseguido. Ele vai passar agora a ser perseguido por anunciar a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar bem claro aqui, quando Paulo ainda perseguia a igreja de Deus, ele contemplou algo diferente. Ele contemplou algo sobrenatural. Um dia ali, ele perante ali, ele viu um homem, um diácono separado pelo Espírito Santo para o diaconato. E um dia este homem, todo mundo os conhece, Estevão, diácono, ali escolhido por meio do Espírito Santo e dos apóstolos, e ele estava anunciando a palavra de Deus. Paulo contemplou não somente o primeiro mártir da história da igreja primitiva, mas também uma pregação genuína por meio de um homem instruído, ensinado, guiado por meio do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que nós queremos falar nesta noite. É esse Espírito Santo que queremos trabalhar nesses 7 dias, sobre os dons espirituais que são dados por Ele. É esse Espírito Santo que um dia o Senhor Jesus, ainda estando na face da terra, Ele dirigiu seus olhos para os seus discípulos e falou: eu vou, mas vou orar ao Pai, Ele vai mandar outro Consolador. É esse Consolador que habita no meio da igreja.
É esse Consolador que está entre nós, em vós. É esse Consolador que distribui dons espirituais. É esse Consolador que está aqui no nosso meio. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que se faz presente em nosso meio. Sempre eu tenho o prazer de falar porque nós somos mais do que privilegiados. Muitos contemplaram a Jesus, é bom demais. Só que tinha um momento que Jesus, quando ele ia para outra cidade, aquelas pessoas ficavam ausentes da presença de Jesus. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, pastor Sival, que ainda que lá na China tem alguém sentindo a presença de Deus, que ainda lá na Coreia, o país mais fechado do mundo, existe um homem que sente a presença de Deus. Nós aqui na cidade de Niterói contemplando também a essência de Deus dentro de nós, por meio desse Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu muito me alegro em testificar desta palavra. Eu muito me alegro em falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele é o nosso advogado. É Ele que o Estevão viu ali em pé à direita de Deus. É Ele que um dia nós veremos face a face. É o Senhor Jesus, é o Senhor ressurreto, que um dia andou por esta terra, foi afligido, foi chicoteado, mas Ele está à direita de Deus. Ele está do lado do nosso Deus, sentado ali no alto e no sublime trono, ali contemplando a igreja de Niterói nesta noite, contemplando a nós nesta noite. O Senhor Jesus está nos céus, mas o Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo ainda continua atuante no meio da igreja. Ainda que muitos não acreditam, pastor Sivaldo, eu creio nos dons espirituais. Ainda que muitos negligenciam, missionária Ana Lúcia, eu ainda acredito na atuação dos dons espirituais no meio da igreja, porque nós sabemos que a línguas, ou falar em línguas, é um dom do Espírito Santo, e nós testemunhamos aqui nesta noite alguém falando em línguas, alguém falando em línguas, isso é dom de Deus, não vem de vós, vem de Deus, vem dos céus, vem por meio do Espírito Santo. Eu acredito nos dons espirituais. E por que algo me chamou a atenção nesta campanha? Quantas vezes nós vemos na Bíblia pessoas ali sendo manifestas pelo poder de Deus, pessoas curando enfermos. Paulo foi um desses. Ali, pessoas ali operando maravilhas desde o princípio, desde Gênesis, Apocalipse, nós vimos isso. Nós vimos poderes sobrenaturais da parte de Deus sendo usado na vida de um homem. Nós vimos um homem ali colocar ou tocar uma vara na água e a água se abrir. É poder de Deus. É poder de Deus na vida de um homem. É poder de Deus no meio de um povo. Nós vimos um homem ali fazer o sol parar até que uma peleja venha a se terminar. É poder de Deus, é algo sobrenatural. Nenhum homem natural desta terra pode fazer isso se não for instruído ou se não for guiado pelo poder de Deus, por meio do Espírito Santo. Eu acredito nos dons espirituais. Eu acredito aqui onde Paulo, ele vai pregar, ele vai ensinar, vai deixar uma carta aos Coríntios. Ali um povo grego, ali um povo que quando Paulo vai começar, vai chamar eles de ignorante, sem conhecimento, ou ignora aquilo que Deus ali tinha lhe concedido. Se nós formos olhar a igreja de Corinto, era uma igreja cheia do Espírito Santo, ou dos dons do Espírito Santo. Uma igreja que presenciava os dons, ou os novos dons do Espírito Santo. Mas é uma igreja ainda imatura, era uma igreja ainda carnal. Paulo vai tratar desde o primeiro capítulo de Coríntios, ou de 1 Coríntios, por causa da inveja, da porfia, de muitos pecados que havia no meio deles. Mas algo me chamou a atenção. Ainda que eles errassem, ainda que eles pecassem, o poder de Deus, os dons espirituais não deixavam de ser manifesto no meio da igreja. Ainda que algum aqui no nosso meio peca, se corrompa, isso não anula o poder de Deus na vida da igreja. Isso não anula o poder de Deus no meio da sua igreja. Isso não anula o poder de Deus no meio do seu povo. Isso não anula o Espírito Santo de conceder dons àquele que busca, àquele que ora, àquele que pede ao nosso Deus. E é esse Jesus, é esse Espírito Santo que eu ministro aqui nesta noite. E eu meditando nesta palavra,
me lembrei de quando eu estava no primeiro turno ali na JSL. E às vezes a gente acaba negligenciando algumas coisas. E eu lá na minha casa pensando, já está com 2 anos e indo para o 3º mês, finalizando o 3º mês que eu trabalho no 3º turno. Só que quando eu estava no primeiro turno, nós tínhamos a oportunidade de levar uma palavra. A pessoa que estava na direção fazia uma escala e ali colocava o nome. E sempre ali de manhã, antes do DDS, liberava 5 a 6 minutos para nós ministrar uma palavra de Deus, uma saudação. Só que eu lembrando hoje, algo me chamou bastante atenção, que o Senhor nosso Deus, ou por meio do Espírito Santo, Ele nos concede dons. E aqui nós vimos 9 dons citados, que Paulo cita a igreja de Corinto. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, da ciência, ali o dom de fé, ali o dom de profecia, de discernimento ali dos espíritos, falar em línguas, ou quando nós estudamos teologia, glossolalia, onde vai falar em línguas, a interpretação das línguas. E algo me chamou bastante a atenção, fé, onde tem o escritor dos Hebreus, ali quando vai falar da história, ali dos heróis da fé, vai falar que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. E por elas, os antigos alcançaram o testemunho. Depois ele fala uma lista de pessoas que não alcançaram a fé, ou não alcançaram a promessa, mas pela fé eles alcançaram o testemunho e ficou registrado na palavra de Deus. E eu lembrando que às vezes nós somos confiados a uma palavra, uma pregação, alguém nos dá uma oportunidade para ministrar. E eu lembrando, quando eu recebi ali as oportunidades, já era quase em cima ali do dia, eu tinha mais ou menos uma noite ali, quando eu via que meu nome saía, eu dormia, eu preparava um versículo, orava a Deus e dormia. Quando eu dava 5 e pouco da manhã, o Senhor me dava outra palavra. É isso aqui que eu quero chamar bastante atenção. Às vezes, nós falamos, eu não posso, ou eu não consigo. Quando temos a oportunidade, às vezes nós queremos desistir, ou passar a vez para outro. Eu não tenho o dom da palavra. Mas o que me chama bastante atenção, não é somente ter o dom, mas a pessoa ali buscar na leitura da palavra o conhecimento desse Deus. Buscar conhecer esse Senhor Jesus, o nosso Deus, por meio da sua palavra. Porque quando o Senhor Deus me dava uma palavra, eu tinha que correr ali e buscar entender aquilo. Mas só que o Senhor, Ele sabe fazer ali tudo certo. O Senhor, quando Ele te dá uma palavra, Ele vai saber que você é um leitor da palavra de Deus, vai saber que você ora, que você busca, que você separa um momento para com o nosso Deus. Então, quando Deus ali me dava aquela palavra, no momento eu ficava meio tremendo. Eu preparei uma palavra, mas só que o que eu fazia? Eu abria a Bíblia, ia naquele tema ali onde o Senhor tinha me colocado, e ali eu levava uma palavra àquelas pessoas. Depois que terminava, a gente via, pessoas vinham até a gente e falavam, Moisés, essa palavra falou comigo. Essa pequena ministração falou no meu coração, eu passei por isso. Então, o que eu quero falar aqui nesta noite, que Paulo, ele não queria somente ali criticar a igreja de Corinto, mas ele queria organizar aquela igreja, porque era uma igreja cheia de dons espirituais. Hoje nós vivemos, pastor Sivaldo, um tempo que nós queremos receber de Deus, queremos ser cheios de Deus, mas às vezes nós não temos ali o contato, não conhecemos o Espírito Santo de Deus que nos enche. Às vezes nós queremos, pastor Sivaldo, ter um dom de profecia, ou nós queremos falar em línguas, ou quer ter a interpretação da língua, mas nós não conhecemos os dons de Deus. Hoje nós não conhecemos aquilo que nós almejamos, e está na palavra. O apóstolo Paulo, ele fez questão. Se nós formos olhar dentro da palavra de Deus, ele passou 1 ano e 6 meses em Corinto, mas um dia ele teve que sair. Mas um dia, ouvindo o que acontecia naquela igreja,
ele viu uma necessidade. Uma igreja cheia dos dons espirituais. Uma igreja que tinha os 9 dons espirituais, mas não tinha uma organização, não tinha uma ordem ali no culto para ministrar aqueles dons. Então Paulo, ele vai escrever as cartas aos Coríntios, aquelas pessoas, aquela igreja. E essa carta não só se limita à igreja de Corinto. Essa carta, ela nos traz a lembrança, ela nos ensina nos nossos dias atuais, onde muitos têm negligenciado os dons espirituais, onde muitos têm classificado os dons espirituais por algum ser o primeiro, a palavra da sabedoria é o primeiro, é o maior, ou como falar em línguas é o último, ali é o mais desvalorizado. Quantas vezes, pastor Sivaldo, eu já ouvi, eu assisto no Instagram, eu assisto no Facebook e eu vejo que muitas pessoas negligenciam o dom de falar em línguas. E Paulo não negligencia isso. Paulo, ele vai falar que falava em línguas, mas que toda a igreja de Corinto. Paulo, ele não vai negligenciar, mas ele vai ordenar algo. Ele vai ensinar os coríntios sobre algo. Irmão, se eu orar em espírito, o meu entendimento não tem fruto. Paulo está falando. Mas se eu orar em espírito e em entendimento, assim eu vou ter fruto. Eu vou ser edificado, tanto espiritualmente como no entendimento. Se eu louvar no espírito, que eu louve também no entendimento. Paulo, ele não ali anula o dom de falar em línguas. Paulo vai falar que o falar em línguas é para edificar a si mesmo. E quando há intérprete ou há interpretação, edifica a igreja. Então Paulo, ele vai ali sentar com os coríntios para ensinar a igreja, para relembrar nós nos nossos dias atuais, que existem sim os dons espirituais, que devemos buscar sim os dons espirituais, que eles continuam atuantes sim. A Bíblia não fala, mas eu acredito que ainda, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, enquanto a igreja de Deus não for arrebatada, os dons espirituais não vão cessar. Eu acredito nisso. Eu ainda continuo acreditando nisso. Ainda que a Bíblia não fala, mas porque eu sei que quem concede é o Espírito Santo. E quando ele estiver na terra, e quando ele estiver no meio da sua igreja, quando ele estiver dentro de nós, ele ainda continuará ali dando dons. Ele continuará ali concedendo dons à sua igreja, para continuar ali a evangelização, a anunciação da palavra de Deus, para que vidas venham ser impactadas, não pela minha maneira de viver, pela minha maneira de ser, mas pela presença de Deus que habita dentro de mim. Eu sei que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem um andar diferente, tem um comportamento diferente, tem um caráter de Cristo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela é diferente, ela é cheia de Deus, ainda que passa por dificuldade, Mateus, ainda que as aflições venham, mas ele é diferente. Ele é cheio de Deus, ele conhece o Deus, ele tem um Deus que não só conhece as profundezas, o íntimo do homem, mas também conhece as profundezas de Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus, este é o Espírito Santo que Paulo estava falando. É 9 dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é somente um, o Espírito é o Deus. Esse Espírito é Deus dentro de nós. Então Paulo, ele faz questão de falar a respeito desses dons. E o que me chama bastante atenção é que quando ele finaliza aqui o capítulo 12, no seu versículo 31, ele vai falar: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que você tenha o dom de profecia, está aqui no capítulo 13. Ainda que você tenha o dom de profecia, ainda que você fale várias línguas, se você não tiver amor, é como um metal que soa, com sino de tino, faz até barulho, mas não tem vida dentro. É bom ter os dons espirituais, mas tem que ter o amor. Os dons espirituais não é para mim, somente para mim. O que eu acho bastante interessante, o que eu me alegro, é que Paulo, ele não cita se é para João, se é para Pedro. Ele cita a igreja. É para você, é para o pastor, é para o
para o diácono, para os auxiliares. É para a igreja de Deus. É para a nossa exortação. É para a nossa edificação. É para a nossa consolação. É da igreja. É para a igreja. Então ainda, no seu versículo 2 ele vai falar: ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda tivesse toda a fé de maneira que transportasse o monte de um lado para o outro, e não tivesse amor, de nada me servia. Paulo ele faz essa comparação, a importância de nós termos os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, mas a importância de ter esse amor dentro de nós, de entender o motivo para que o Espírito Santo ali te capacitou, para que o Espírito Santo ali te concedeu aquele dom. Então Paulo, na carta aos Coríntios, ele faz alusão a isso. Os dons espirituais é muito bom, mas eu sei que no meio de vós há dissensão, há porfia, há pecado. O Senhor nosso Deus, ele não se agrada. O Senhor nosso Deus, ele não aceita isso. Se nós queremos entender, compreender a luz da palavra, no livro de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, mas no seu versículo 22 ele vai falar que quando aquelas pessoas vão se apresentar ao Senhor Jesus ali, eles vão falar: Senhor, mas eu profetizei em teu nome, mas em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome ali nós curamos pessoas, em teu nome ali milagres foram operados. O Senhor nosso Deus, ele vai falar: afastai de mim, porque eu não vos conheço. Homens cheios de pecado, de iniquidade. Então Paulo teve essa necessidade. A palavra de Deus nesses últimos dias, ou durante essa campanha, tem essa necessidade de nos alertar, de não só recebermos esses dons, mas de andar segundo a direção do nosso Deus, de andar na direção do Espírito Santo. É Ele que nos conduz, é Ele que nos guia. Ele vai te conceder dom, Ele vai conceder dom à igreja, mas Ele vai continuar ainda a ser atuante no meio da igreja. Não é porque eu recebi o dom, eu não preciso mais do Espírito Santo. Não é porque eu recebi o dom de profecia, eu não preciso mais do Espírito Santo de Deus na minha vida. Estou sendo negligente, estou sendo falho diante de Deus. Mas Paulo, ele faz questão de ensinar essa igreja, de ensinar esse povo, e por meio da palavra de Deus, inspirado por Paulo, de nos ensinar que a igreja de Deus continue buscando, continue acreditando nos dons espirituais. Paulo, ele trata, tanto no capítulo 12 como no capítulo 14, a respeito disso. Paulo, ele vai falar: seguir a caridade, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, em espírito fala em mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica toda a igreja, edifica a igreja. Paulo vai falar: eu quero que todos vós falem línguas. Ele não anula, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também haja intérprete para aquele que fala em línguas, para a edificação da igreja. Todos os dons têm suas importâncias. Devemos buscar não somente um dom, mas devemos buscar os dons da parte de Deus. Nós sabemos a grandeza dos dons de profecia, ou do dom da profecia, mas nós sabemos a necessidade, ou a importância que o dom do falar em línguas é na nossa vida. Ele não só edifica nós, mas quando é interpretado, edifica a igreja. Ele edifica aquele que o ouve. Paulo vai falar: se eu falo ali em língua diferente, as pessoas que não entendem, eu vou ser bárbaros para eles bárbaros para comigo, porque eles não me entenderão.
eu preferia falar pelo menos 5 palavras inteligíveis que as pessoas viessem a entender do que mais de 10.000 palavras em língua estranha. Porque Paulo ele não queria somente a sua edificação. Paulo ele não quer que nós somente buscamos a nossa edificação, mas a edificação da igreja de Deus. Então Paulo ele tinha essa necessidade. Ele tinha o conhecimento dos dons espirituais. Ele tinha os dons espirituais dele. Mas ele tinha essa sabedoria da parte de Deus para instruir a igreja. E por meio dessa carta nos instruir nos nossos dias atuais. 5 palavras inteligíveis, de fácil interpretação, de entendimento, tem mais valor do que 10.000 palavras em línguas estranhas. Já pensou, irmãos, se eu começasse a ministrar falando em línguas estranhas, até o término da minha pregação, quem o entenderia? O pastor não entenderia, o presbítero Lúcio não entenderia, a missionária Ana Paula não entenderia, a minha esposa Gardini não entenderia, a não ser que houvesse um intérprete. É verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Senhor Rei da Glória. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo, que conhece o íntimo, o coração do homem e as profundezas de Deus. Que nesta noite, por meio dessa ministração, venha conceder dons à sua igreja. Que nós venhamos entender, compreender a necessidade que nós temos, ou que a igreja tem nos dias atuais dos dons espirituais, e usar para aquilo que for útil, para aquilo que for necessário. Às vezes tem alguém enfermo, Deus levanta, ou o Espírito Santo concede dom de cura. Às vezes nós negligenciamos isso. Às vezes nós estamos enfermos por falta, por escassez disso. Nós preferimos ficar em casa, preferimos buscar os hospitais do que ir até a igreja, do que ali buscar uma oração para que Deus viesse fazer a cura. Se nós formos olhar para dentro da palavra de Deus, nós vamos ver a cura praticamente em todos os livros da Bíblia. O Senhor curando, o Senhor ali curando pessoas, o Senhor ressuscitando pessoas. E por que, Luceildo, nesses dias atuais, quando nós estamos enfermos, nós esquecemos de orar a Deus, nós ligamos para uma farmácia pela escassez, por não acreditar mais. Mas nesta noite, nessa campanha em busca dos dons espirituais, o Espírito Santo de Deus, ou o próprio Deus, Ele vai conceder dons à sua igreja. Ele vai conceder dons àquele que precisa, àquele que busca, para aquilo que for útil. Pastor Simão, eu queria um dom de curar, para no dia que meu filho estivesse doente, ele ser curado. Eu queria um dom de curar, para no dia que minha esposa estivesse doente, ela fosse curada. Mas o dom também é necessário para pessoas que estão lá nos hospitais, para as pessoas que estão ali nas ruas precisando de uma cura, para aqueles que chegam da igreja de Deus que estão enfermos. Eles também precisam de cura, não somente para o meu filho, não somente para a minha esposa. Que nós devemos entender e que nesta campanha nós devemos compreender essa necessidade, essa realidade nos nossos dias atuais, para que servem os dons espirituais. Aleluia. Não é por estado. Eu conversando com a minha esposa hoje, eu falei, Gardem, no dia que eu aceitei a Jesus, no dia que eu comecei a servir a Ele, a estar na igreja, eu vi algo que me chamou bastante a atenção. Tinha uma pessoa aqui que, pelos comentários, da forma que a gente via, ela se tornava ali, ou se destacava mais do que o próprio pastor, pelo comentário que eu vi, porque ela entrava no mistério. E eu falei para Gardem, a Bíblia Sagrada, Paulo, ele vai nos ensinar a também discernir o que é de Deus, o que é do homem e o que é do diabo.
E nós vamos compreender e ali analisar e começar a prestar atenção, porque o nosso Deus, por meio do Espírito Santo, Ele nos ensina, e por meio desses dons, ou do dom do discernir, Ele vai mostrar quem é de Deus, quem não é de Deus. Porque eu parei um tempo a pensar, como é uma pessoa que fala em mistério, ou está cheio da presença de Deus, que demonstra estar cheio da presença de Deus, busca tanta atenção do público ou de pessoas, e uma pessoa levantada por Deus para ali nos ensinar, debaixo da unção de Deus, para corrigir, para nos instruir, segundo o Espírito Santo de Deus, não chama tanta atenção. É por causa ali do dom que a pessoa expressa. Às vezes ela chama mais atenção, mas quando olhamos para a conduta, não condiz com aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque quem tem o Espírito de Deus, ou quem tem a presença de Deus, tem ali o caráter de Cristo, um comportamento diferenciado, como uma pessoa que tem dom, ou que mostra ter dom. Ali as pessoas vão tanto atrás, e quando nós vemos ali fora da igreja, não demonstra aquilo que é. E às vezes a igreja, nos nossos dias atuais, perece por falta de conhecimento. Paulo, ele viu que a igreja de Corinto tinha os dons espirituais, mas Paulo vai chamar aquela igreja de carnal e imoral pela conduta que era, pela forma que elas conduziam, não durante o culto, mas pessoas ali que estavam cheias de pecado, pessoas ali que estavam ali com inveja uns dos outros. Irmãos, é mais fácil seguir pessoas que andam fora dos caminhos do Senhor do que pessoas que se portam, que andam conforme a presença de Deus. Às vezes nós fazemos isso por falta de entendimento. E eu observando, eu pedi a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Assim como a igreja necessita, eu também preciso, para me continuar trilhando os teus caminhos. E nós vemos nos nossos dias atuais, porque se eu falo em línguas, meu pastor aqui está só orando em espírito, entendimento, ali no cantinho dele embaixo. Às vezes eu chamo mais atenção, mas quando eu piso fora da igreja, a minha conduta não condiz. Mas assim mesmo as pessoas querem seguir, e deixam de seguir o pastor que ensina, que anda segundo os caminhos do Senhor. É mais fácil seguir uma pessoa na internet que tu não conhece a vida, só porque falou em mistérios, só porque falou algo. Às vezes nós não queremos buscar entender se está dentro da palavra de Deus. Que a palavra de Deus vai falar que quando recebemos uma profecia, devemos ali buscar dentro da palavra de Deus. E às vezes por falta de entendimento, por falta disso, nós deixamos de se aproximar de Deus, deixamos de ser abençoados da parte de Deus. E eu pude ver ali no começo da minha caminhada, e a gente vai entendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais maduro. Às vezes eu até paro para pensar, quando a gente pulava ali no começo, eu não deixo de pular. Eu não deixo de acreditar, pastor Sivaldo. Eu não deixo de falar em línguas. Eu não deixo de buscar a Deus. Mas vai criando uma maturidade na vida do cristão. Nós vamos tendo uma maturidade aí cada dia. Porque eu me pergunto, eu já conversei com a minha esposa, eu converso muito, nós sempre, nós conversamos. Como que eu tenho 10 anos de crente, eu não vou amadurecer, eu não vou mudar os meus comportamentos, os comportamentos continuam os mesmos. Imaturo. Há uma mudança. Nós vimos dentro da palavra de Deus. Paulo, quando teve encontro com Jesus, ele foi transformado. Passou de perseguidor a ser perseguido por anunciar a palavra de Deus. Nós vimos que quando ali Estevão foi separado ao diaconato, o Senhor nosso Deus ali concedeu dons a ele.
Ele foi cheio do poder de Deus. A palavra de Deus vai falar que ele fazia prodígios e maravilhas no meio do povo. E às vezes nós nos perguntamos, eu já ouvi isso, eu já escutei isso. Ah, mas não se ouve mais. Será que cessaram? Nós não vemos mais expulsando os demônios. Nós não vemos pessoas sendo curadas. Nós não vemos mais prodígios, maravilhas. Mas eu continuo acreditando nos dons espirituais. A igreja de Deus continua buscando os dons espirituais, pastor Diógenes. A igreja de Deus não cessa. A igreja de Deus ainda continua orando, buscando, intercedendo por esses dons espirituais. Porque nós necessitamos. Porque até a volta do Senhor Jesus, eu acredito que esses dons espirituais ainda continuam atuantes no meio da sua igreja, Senhor. Que seja Ele a palavra da sabedoria, continue buscando. Que seja Ele o dom da profecia, continue buscando, orando a Deus. Continue buscando. Eu convido a igreja de Deus a se colocar de pé nesta noite. Eu quero finalizar essa oração, com essa ministração, com esta oração. Não deixe de acreditar nos dons espirituais. Não deixe de acreditar no poder do Espírito Santo no meio da sua igreja. E eu creio, pastor Diógenes, que até o término dessa campanha, pessoas vão contemplar que algo diferente aconteceu. Pessoas vão contemplar que o Espírito Santo concedeu dons para aquilo que for útil para a sua igreja. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Rei da Glória, nesta noite, Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, Senhor Rei da Glória, nesta noite, a tua igreja que está, Senhor, de pé nesta noite, com seus olhos fechados, com seu coração aberto, aquele, Senhor, que busca os dons espirituais, e que o Espírito Santo nesta noite venha, Senhor, conceder dons à sua igreja. Venha, Pai querido, nesta noite, curar pessoas por meio destes dons espirituais. Que venha nesta noite levantar, Senhor, pessoas para trazer profecias de Deus. Profecias não do homem, mas profecias dos céus. Para que o Senhor venha levantar pessoas que venham fazer prodígios, maravilhas, não para o seu bem próprio, para o seu estado, mas para a glorificação, para a exortação, para a edificação, para a consolação da tua igreja. Para que vidas venham a ser impactadas, para que pessoas venham a compreender e entender que existe um Deus atuante, que existe um Deus no meio da sua igreja. Ainda que o mundo não compreende, ainda que o mundo não entende, mas existe o Espírito Santo dentro de nós. Existe o Espírito Santo dentro de você. E que esse Espírito Santo venha arder em seu coração. Venha arder em seu coração a partir deste momento, a partir dessa pregação desta noite. Venha falar com você. Venha falar com você na sua mente. Venha fazer você mudar esse pensamento e continuar acreditando, continuar buscando os dons espirituais. E que o Senhor nessa noite venha nos abençoar, assim como Ele nos trouxe, acreditando, almejando, anelando os dons espirituais. Nós vamos para a nossa casa com a certeza que Ele vai conceder, que Ele tem dons para a sua igreja. Deus Todo-Poderoso, visita corações nesta noite. Senhor Jesus, por meio dessa pregação, por meio desta oração, se tem pessoas enfermas nesta noite, que venham ser curadas, porque nós acreditamos no poder da cura. Senhor Jesus, nesta noite que tem pessoas que se encontram presas, Papai querido, que o Senhor venha estar libertando. Pessoas, Papai querido, nesta noite, que não acreditam no poder de Deus, que por meio da pregação, por meio da Tua palavra, venha continuar, Papai querido, acreditando. Senhor Jesus, continua abençoando a Tua igreja. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Nosso Deus é o mesmo que operou ontem, que opera hoje e que vai continuar operando para todos sempre. Deus abençoe e acompanhe a nossa live.